paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nesse quarto trimestre, chegamos então na lição de número 12. Eu espero muito que o Senhor confirme a palavra também no teu coração. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube. Pastor Janderson Nascimento, eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Aproveita também, deixa aqui o teu comentário. Você pode me acompanhar também pelo Spotify. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal e nas nossas redes sociais, onde você pode estudar com a gente a palavra de Deus. Lembrando, se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um recurso que pode te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra os esboços das aulas que eu sempre ministro aqui para você. Nesses esboços, você pode encontrar recursos, além da própria lição, para te ajudar nas suas ministrações. Você encontra também os nossos slides, o PowerPoint, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral que é recorrente, que pode te ajudar muito a crescer em Cristo. A proposta está aqui na descrição do vídeo e um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Que Deus abençoe você. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus confirme a palavra também no teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Estamos estudando nesse quarto trimestre a lição dos adultos que trata sobre o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse material, esse texto é escrito pelo pastor Wagner Gabi, publicado pela editora CPAD. Vamos trabalhar hoje a lição de número 12, que cai no dia 17 de dezembro. Já estamos aí quase finalizando o ano. Semana que vem já é Natal e eu quero desejar a todos um Feliz Natal também. E o tema da aula é o modelo de missões da igreja de Antioquia. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição traz e oferece para você. A primeira delas está então no nosso texto áureo, que se localiza em Atos capítulo 13, versículo 2. E também você pode estar apresentando a verdade prática junto aos teus alunos em sala de aula. A nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em alguns endereços. O primeiro endereço está em Atos capítulo 11, versículo 19 até o versículo 26, e depois está também em Atos capítulo 13, versículos 1 ao 5, e que essa palavra possa ser confirmada também ao teu coração. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, sempre às 18 horas, e no Spotify também. Toda segunda-feira eu encontro marcado da classe dos adultos, às 6 da manhã, no Spotify, onde você pode nos acompanhar. E às 18 horas aqui no YouTube, onde a gente está pronto para estudar junto a palavra de Deus em nome de Jesus. Na lição de número 12, escrita e comentada pelo pastor Wagner Gabi, a nossa proposta do estudo de hoje passa pelo exemplo da igreja em Antioquia. Então é muito importante nós folhearmos a Bíblia e é interessante você, como professor da EBD, junto aos teus alunos, ler o texto sagrado, apresentar a Bíblia em sala de aula. Quando nós lemos o texto de Lucas, que é o texto de Atos, nós vamos descobrir a história missionária e o começo da igreja. É tão interessante isso quando nós paramos para pegar essa abordagem, porque Lucas traz detalhes precisos sobre a obra missionária e como nós também precisamos aprender sobre esses detalhes. Lucas traz aspectos a respeito da mensagem de Jesus no seu evangelho, que leva o seu nome, e também em Atos ele descreve o desenrolar da obra missionária da própria igreja, que agora é dirigida e comissionada pela ação do Espírito Santo. É aquilo que o Edson Queiroz, no seu texto, destaca de forma muito clara sobre a igreja local e missões. Ele destaca que o Espírito Santo ele é o chefe das missões.
na primeira lição desse trimestre, eu destaquei isso para vocês. Esse texto do pastor Edson Queiroz foi publicado pela editora Vida Nova em 1995. Hoje tem novas edições que vale muito a pena você observar também esse material. Quando nós lemos o texto de Atos, descobrimos então que a igreja é direcionada por uma comissão, ou seja, a grande comissão, a ordenança do próprio Jesus, de ir pelo mundo e pregar o evangelho. Mas quando você lê o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, você descobre que a igreja só vai depois do derramamento de poder. O próprio texto diz: e recebereis poder do Espírito Santo que descerá sobre vós. E vocês serão minhas testemunhas. Isso aqui é comissão. Isso aqui é ordenança. Tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o plano dos apóstolos aqui é demonstrar como o Espírito Santo dirigiu a igreja na proclamação também dos evangelhos, ou seja, do próprio evangelho de Cristo. É tão interessante que quando você pega o texto de Atos e passa a analisá-lo, você vai descobrir que Atos ele tem a seguinte divisão. Do capítulo 1 ao 5, o evangelho se concentra em Jerusalém. E eu preciso destacar isso para você, a igreja implantada ali. Mas quando você aborda do capítulo 6 ao 8, você encontra o ministério de Estevão, mas você vai encontrar também essa igreja se expandindo para Samaria, por conta da perseguição que se levanta contra a igreja em Jerusalém. Outro detalhe que você vai descobrir, que no capítulo 8, o evangelho chega a Samaria, Deus usa um diácono chamado Filipe, e diversas pessoas se convertem a Cristo. Olha a expansão depois do poder. Quando você observa o texto de Atos, capítulo 11 ao 13, a igreja agora se estabelece como base missionária na cidade de Antioquia, e é essa abordagem que nós vamos olhar hoje. Nós vamos olhar para a igreja de Antioquia como base missionária do Novo Testamento. Se você levantar especialmente essa abordagem em sala de aula, você pode também demonstrar para os teus alunos, descrevendo que a igreja de Antioquia é uma verdadeira base missionária do Novo Testamento. A partir dali, nós vamos descobrir especialmente as viagens missionárias do apóstolo Paulo, capítulo 13 ao 14, que é enviado pela igreja de Antioquia. Você vai descobrir a segunda viagem lá no capítulo 15 ao 18, capítulo 18 ao 21, onde você encontra Paulo trabalhando especialmente na Macedônia, na Grécia, em Éfeso. Você vai descobrir também que a própria igreja é direcionada e guiada através de ministérios de servos de Deus, a exemplo do próprio apóstolo Paulo, que chega até Roma lá no capítulo 27 e 28. Então você percebe que a igreja naquela época alcançou o mundo do seu tempo com poucos recursos, mas com o poder do alto. Então nós precisamos entender que nós precisamos também parar para analisar o texto. Então, quando nós analisamos a eclesiologia presente dentro do texto de Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que a igreja de Atos é direcionada, dirigida pelo Espírito de Deus. Então, toda a missão deve também ser direcionada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A tua vida deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Os teus alunos devem também ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Warren Vierbsen, no seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Geográfica, comentando Atos capítulo 13, ele destaca que Deus abriu as portas das missões. Então a missão ela começa no coração de Deus, vem da parte do Senhor, e é Ele quem abre as portas das missões. E o ministério missionário é visto na igreja de Atos de forma muito forte. A palavra apóstolo, então, traz esse sentido de enviado, missionário, aquele que está em missão de proclamar as boas novas do evangelho. A igreja começa em Jerusalém, a igreja se espalha por Samaria, chega a Damasco, Cesareia e Antioquia da Síria, ao ponto, então, de alcançar todo mundo. Daniel Conejeiro, no seu portal, ele faz questão também de destacar um estudo bíblico muito profundo de descrever que a igreja de Cristo alcançou Roma naquele período. E é interessante nós pararmos para entender a abordagem do discipulado, do evangelismo e da missão da própria igreja.
A igreja é estabelecida em Antioquia e essa igreja, então, tem o objetivo de falar de Cristo. Então, hoje, nós vamos analisar a abordagem da igreja de Antioquia. Já deu para entender que nós vamos mergulhar na palavra, entender a palavra e apresentar a palavra ao coração dos nossos alunos. É claro, você que está chegando por aqui e pode também me ajudar a compartilhar essa aula, porque essa aula, essa lição é feita para você que está do outro lado e eu agradeço o teu carinho, agradeço você que toda semana está aqui comigo, assistindo a aula, deixando o like, o teu comentário também. Muito obrigado pelo teu carinho. Se você pode, coloca aí nos comentários, porque me ajuda muito também. De onde você está me assistindo, eu quero te conhecer. Tem gente aqui de todas as partes do Brasil. Coloca o nome da tua igreja, onde você congrega, a tua cidade. Eu quero agradecer você. Tem gente até de outros países nos assistindo. Muito obrigado pela tua participação. Contamos com isso, porque esse programa, essa aula é feita para você. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar, então, sobre a seguinte abordagem. A igreja de Antioquia, sua natureza e característica. Então, como primeiro ponto da lição, nós vamos exatamente abordar com você a igreja de Antioquia. Vamos conhecer a natureza e as características que essa igreja possui. Ela que é uma das principais igrejas do Novo Testamento. E é interessante você abordar com os teus alunos uma passagem bíblica antes de entrar no primeiro subtópico. E a passagem que eu quero destacar está em Atos, capítulo 11, versículo 9. Lê esse texto com os teus alunos, tá bom? E o primeiro subtópico vai desenvolver o seguinte argumento. Antioquia da Síria. Observe, estamos falando de Antioquia da Síria e não Antioquia da Psídia. De acordo com o pastor Wagner Gabi, ele que é o comentarista da lição, em sua abordagem ele destaca que a igreja que é conhecida como base missionária do Novo Testamento é Antioquia, localizada na Síria. Isso porque tem duas Antioquias no mundo antigo, Antioquia da Psídia e Antioquia da Síria. Nós estamos trabalhando a respeito da base missionária que é a Antioquia da Síria, que naquela época era localizada nessa região, conhecida também como a Rainha do Oriente. Então você vai perceber que a igreja que se torna base missionária é a Antioquia da Síria. Antioquia se localizava então como a capital da Síria, naquele tempo a terceira maior cidade do mundo, tá? E é interessante você observar isso aqui. O evangelho chegou até lá, cresceu e floresceu. Muitos discípulos se estabeleceram ali. Se você não sabe, o próprio evangelista Mateus, discípulo Mateus, apóstolo do Senhor, escreveu o evangelho de Mateus a partir daquela cidade. Muitas pessoas acreditam também que Lucas também escreveu porções do seu evangelho a partir daquela cidade. Então, você vai perceber que naquela igreja tem um ardor missionário ali. Quando nós observamos os crentes daquela igreja, nós vamos perceber que eles eram tão parecidos com Jesus que a própria sociedade da cidade de Antioquia olhava para a igreja e dizia: essas pessoas são parecidas com Jesus, e apelidaram eles de cristãos. Isso está em Atos capítulo 11, versículo 26. É dali que surge esse nome cristãos, que nós temos e abordamos então como nossa identidade. A igreja de Antioquia, ela nasce em um intenso período de perseguição. Por causa da perseguição em Jerusalém, Damasco, que se estende contra a igreja então ela encontra refúgio em Antioquia e se estabelece ali. Atos capítulo 8, versículo 4, vai confirmar isso. Então você vai perceber que a igreja ela passa a florescer ali. Em Atos 11, 18 e 19 e 20, você vai perceber dentro do texto que a igreja se estabelece por causa da perseguição que se levanta. Então, é uma igreja que nasce diante da perseguição. Nós somos informados, a partir da leitura de Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, que aquela igreja se tornou a base missionária do Novo Testamento. Então, quando você olha para lá, é de lá que saem, então, as 3 viagens missionárias de Paulo, tá? É lá também que Paulo presta contas dos seus relatórios missionários. Então, você tem uma igreja no Novo Testamento que é uma base missionária.
Que igreja é essa? É a igreja de Antioquia. Está localizada na capital da Síria, tá? Antioquia. E é fundamental você observar isso, que essa cidade era a terceira maior daquele período. Olha que estratégia missional que nós temos aqui. Olha que perspectiva missionária que nós encontramos ali. Quem olha para Antioquia, a partir do estudo das missões, entende que a igreja deve ser estabelecida, implantada em lugares estratégicos para poder alcançar outras regiões. O lugar estratégico onde a igreja se estabeleceu foi na terceira maior cidade já daquele período histórico ali do Novo Testamento. Para pensar sobre isso para a expansão da pregação missionária. Em segundo lugar, nós vamos avançar. Espero estar ajudando você, cooperando com você. Se eu estou, deixa o like aí. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre a igreja em Antioquia em si. O que essa igreja realizava? Como ela trabalhava? Como ela desenvolvia, então, os seus ministérios? O comentarista da lição, o pastor Wagner Gabi, diz que a igreja de Antioquia, como citei para você, surge em um período de intensa perseguição contra o evangelho, contra a igreja em si. Ela vai surgir lá em Antioquia, da Síria, na terceira maior cidade do mundo, e se torna uma base missionária. Quando nós olhamos a abordagem de Conejeiro no seu portal, ele destaca que Antioquia foi fundada em um momento histórico de grande crescimento, então, da palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos registra para nós que o evangelho de Cristo se expandiu em Jerusalém, chegou até Judeia, se expandiu também diante dessa questão da própria Samaria, alcançou Damasco, mas a perseguição apertou e a igreja ela surge também lá em Antioquia como proposta dessa visão do derramamento do Pentecostes. Então, o evangelho vai expandindo. A própria Bíblia faz questão de dizer que naquele contexto histórico ali, muitos homens se dedicaram à pregação do evangelho, ao espalhar das boas novas da salvação. Por causa da perseguição contra a pessoa de Estevão, contra a igreja de Cristo, você percebe que a igreja chega na terceira maior cidade do mundo e ali ela floresce. Dentro da perseguição, você vai perceber muito bem que Estevão, ele se coloca como alguém à disposição de Deus. É perseguido, se torna um mártir, mas ali a obra de Deus não para. A maior ação do inimigo é parar a obra de Deus. O inimigo das nossas almas, ele tenta parar a obra missionária. Tenta parar a obra missionária com a infiltração, colocando pessoas no seio da igreja para enganar e distorcer a visão da missão. Capítulo 5 de Atos confirma isso. Ele tenta barrar a obra missionária com a perseguição. Capítulo 6, ele persegue a igreja ao ponto de levar Estevão à morte. Mas ele não consegue parar ou barrar a obra da igreja. Em terceiro lugar, você vai perceber que o inimigo das nossas almas tenta barrar a obra da igreja com a distração, tentando impedir o avanço da igreja. Mas quando eu olho para Atos, eu encontro uma igreja focada. Eu encontro uma igreja que está disponível em oração, uma igreja que se coloca à disposição e uma igreja que estabelece uma base missionária em Antioquia. Atos capítulo 11, versículos 19 ao 21 confirma isso, onde tinha cristãos, pessoas que davam testemunho ao ponto de uma sociedade dizer: essas pessoas se parecem com Jesus. O nosso papel como Igreja de Cristo é dar testemunho diante da sociedade, não querer ser parecido com o mundo. Não é isso, não é agradar ao mundo, mas é agradar a Deus, ao ponto das pessoas que estão no mundo reconhecerem em nós o Cristo vivo. Esse é o nosso papel como pessoas cristãs, semelhante ao exemplo da igreja de Antioquia, que se torna uma grande base missionária e conta com a ajuda das pessoas. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, já avançando, explicando para você essa lição, vamos trabalhar então sobre o seguinte argumento: uma obra realizada por leigos. Vamos entender o que é isso. Para o pastor Wagner Gabi, há uma contribuição muito interessante de pessoas leigas na pregação do evangelho a partir da igreja de Antioquia. O que é uma pessoa leiga?
é uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, tá? É importante nós observarmos isso. O cristianismo, ele é fundamentado também em seu crescimento pelo ministério de pessoas leigas, que não têm uma formação específica para trabalhar naquela área. Por exemplo, no pentecostalismo, nós entendemos que há uma expansão poderosa do crescimento da igreja pelo ministério também de pessoas leigas, irmãos e irmãs, que não tiveram condições de fazer uma formação acadêmica, de obter uma formação acadêmica, devido às suas dificuldades pessoais, devido então, à necessidade que enfrentaram e à sua realidade também, mas eram pessoas que se colocaram à disposição de Deus, cheios da unção de Deus, debaixo da direção de Deus e foram instrumentos de Deus para pregar o evangelho a todas as nações, ao ponto da igreja no Brasil, a Assembleia de Deus, se tornar a maior denominação pentecostal que existe até o momento. Então você percebe que Deus usou diversos pastores, diversas pessoas que se colocaram à disposição. É interessante também trazer uma palavra pastoral. Não é porque você tem uma formação acadêmica, como eu tenho, que nós vamos desprezar aqueles obreiros que não tiveram uma formação acadêmica, mas são os nossos líderes. São servos de Deus. Eles têm algo que nós não possuímos. Têm a experiência com Deus. E experiência vem com o tempo. Experiência no lidar com o rebanho, com as pessoas, vem com a história de testemunhos que eles e elas marcaram no seu vivenciar diante de Deus. E daí a necessidade de pensarmos nisso. E por isso, quando nós observamos a igreja em Antioquia, descobrimos de forma bíblica e pastoral que Deus levantou pessoas ali, não eram apóstolos, e a igreja foi estabelecida naquele lugar. Tem diversas histórias no Brasil de pessoas que foram levantadas por Deus, pregaram o evangelho e as igrejas nasceram. A exemplo aqui de Vitória da Conquista, a nossa irmã Adelina, uma grande missionária, serva de Deus, pregou o evangelho nessa cidade, a igreja cresceu, se expandiu, se tornou uma grande potência em nossa região para a glória de Cristo. E a partir dela foram estabelecidas, então, diversas igrejas em diversos locais, povoados, na própria região aqui, onde as pessoas foram alcançadas por Cristo. O ministério de pessoas leigas também é importante e relevante porque são pessoas cheias de Deus. E olhar para a igreja de Antioquia é entender que esses homens que foram levantados por Deus lá não foram os apóstolos, mas foram servos que ouviram a voz de Deus e levaram a pregação do evangelho para aquela cidade, e naquela cidade se estabeleceu uma grande igreja que se tornou uma base missionária. Para pensar nisso e compartilha sobre esse argumento com os teus alunos. E é claro, vamos avançar então para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre uma igreja missionária em ação. Espero muito estar contribuindo com você. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela, em nome de Jesus. No segundo ponto da nossa lição, a nossa abordagem bíblica agora passa por esse olhar de entender que a igreja de Antioquia é uma igreja missionária que está em constante ação. E você também precisa copiar esse exemplo para se tornar, então, um instrumento de Deus na ação missionária. Uma leitura bíblica como dica para você está no texto de Atos, capítulo 11, versículo 26. Esse texto precisa ser lido em sala de aula para demonstrar o exemplo daquela igreja diante da sociedade. Vamos então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que vai abordar sobre o seguinte argumento: havia alguns profetas e doutores. O pastor Wagner Gabi destaca essa palavra, profetas e doutores, a partir da leitura de Atos 13, da base missionária da igreja de Antioquia. A base missional era fundamentada por uma liderança formada por profetas e doutores. Tá? Interessante você observar isso aqui. Quando nós analisamos especialmente essa perspectiva bíblica, a partir da leitura do Warren Wiersbe em seu comentário bíblico no Novo Testamento, ele comenta que a igreja era liderada por profetas e doutores. Observe quem são os servos de Deus citados aqui.
nós temos o Barnabé, o Simeão, chamado Níger, nós temos o Lúcio de Cirene, o Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eles eram proclamadores das boas novas. Ou seja, dentro dessa visão pastoral aqui, nós encontramos o profeta que tem a missão de proclamar, o doutor que tem a missão de ensinar. Pega isso nessa visão bíblica, você observa que os mestres ou os doutores, que é a palavra que é utilizada aqui, têm a fundamentação bíblica de ensinar e discipular. Isso destaca-se de uma forma muito clara, porque dentro da igreja e na ação missionária tem que haver o discipulado. É necessário ter pessoas para anunciar, proclamar na obra das missões, mas é necessário ter também pessoas para ensinar o evangelho. Esse é o papel dos mestres. Esse é o papel do doutor dentro da Bíblia. Alguém que se coloca à disposição para ensinar as verdades cristãs. Como nós precisamos disso também. Eu falei sobre os ministérios que são levantados na igreja e destacando aqui o ministério dos leigos, como a obra expandiu. Mas hoje também precisamos de ensinadores, de mestres, de doutores, diante da sociedade que nós estamos vivendo, que se colocam à disposição para ensinar a verdade, a palavra de Deus, o evangelho. Esse é o nosso papel. Os doutores têm o papel de trazer o entendimento sobre a obra da salvação em Cristo, sobre a ação do Espírito Santo, doutrinariamente falando. Então, eu quero destacar o papel também dos mestres dentro da Bíblia. Você percebe que Saulo é um dos mestres que se colocam à disposição. Mas na Bíblia também nós temos os profetas. Os profetas são os proclamadores. A palavra profeta no grego vem do termo profetes, que traz essa ideia que é aquele que anuncia, que proclama oráculos. Olhando para o Novo Testamento, você descobre que o profeta é aquele que anuncia, que proclama o evangelho. Então, dentro da palavra, é uma responsabilidade do profeta falar das verdades divinas. Atos capítulo 2, 14 ao 36, você vai perceber isso. Os profetas, eles exerciam o dom da profecia, se colocavam à disposição. Tem o ministério profético e o dom, tá? Não confunda isso. O ministério profético é alguém que se coloca à disposição para proclamar. O dom da profecia é aquele que tem uma mensagem, um oráculo de Deus para edificar alguém, encorajar alguém. Os profetas também tinham esse privilégio de demonstrar especialmente essa visão da mensagem de Deus. Os profetas tinham que ter um caráter sadio, ou seja, ter a responsabilidade também de ter um caráter de testemunho. Os profetas também tinham que ter um zelo pela igreja do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11. Os profetas também tinham que ter uma compreensão sobre os falsos ensinos. Olha para a Bíblia, profeta também estudava, tá? Profeta também entendia das escrituras, não eram só os mestres, não. Conhecia o que é um ensino errado e refutava os ensinos errados. Profeta também tinha que ter essa compreensão, o zelo pela pureza e tinha que ter um ensinamento bíblico. Observe o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Então, dentro da Bíblia, você vai perceber que os profetas também tinham que ter a dependência total de Deus. O mestre também tinha, o profeta também. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Então, para o crescimento da obra, você percebe que Deus usa o apóstolo, claro, isso aqui é evidenciado aqui, o enviado. Mas Deus também usa mestre, aquele que está disposto para ensinar, e aquele também que está disposto para proclamar, que são os profetas. Então, você pode ser usado em uma dessas áreas. Você pode ser usado como instrumento, usada como instrumento de Deus. E a minha oração é que Deus confirme a palavra também no teu coração. Em segundo lugar, vamos aprender agora sobre o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre uma liderança que é servidora na igreja de Antioquia. De acordo com o comentarista da lição, a igreja de Antioquia, a sua liderança é construída e estabelecida sem barreiras, tanto raciais ou espirituais. Todos se colocavam à disposição para servir. Quando nos referimos às barreiras raciais ou espirituais, entendemos que os judeus tinham uma grande barreira com outros povos, mas a partir do Evangelho,
isso passa a ser trabalhado como uma visão de igreja de Cristo. Então, a igreja agora passa a ser liderada também pelos gentios. Então, olhando para a igreja de Antioquia, nós entendemos que a mensagem do evangelho chegou até lá, cresceu e chegou aos ouvidos dos apóstolos, ao ponto dos apóstolos enviarem Barnabé para poder averiguar a igreja de Antioquia. E quando ele chegou naquele lugar, ele então entende o intenso crescimento daquela igreja. Observe, Atos capítulo 11, versículos 23 ao 26, ele presta relatório aos próprios apóstolos, discípulos de Jesus. A partir de então, nós entendemos que a igreja de Antioquia é estabelecida por essas lideranças. Lideranças que se colocam à disposição de servir a Deus. Quem são as principais lideranças da igreja? Observe Atos 13. Nós temos Barnabé, que é natural de Chipre. Se está em Atos capítulo 4, versículo 36, nós temos Simeão, chamado Níger, que é negro, tá? A palavra Níger já traz significado de possivelmente um negro. Você tem também Lúcio aqui, que é citado como um cristão de Cirene. As características agora trazem, então, uma possível identidade do próprio Lucas, tá? Tem muita gente que cita que esse Lúcio aqui é um apelido que se dá a Lucas, tá? Muitos historiadores trabalham isso. Eu não posso confirmar isso a você, mas estou trazendo só um dado para que você possa trazer também esse pensamento sobre o teu coração e tentando entender e pesquisar isso em nome de Jesus. Quem sabe, se você encontrar uma informação concreta, pode também nos ajudar deixando o teu comentário aqui. Temos também o Manaém, que fora criado com Herodes, tá? Herodes Antipas, é importante você observar. E temos aqui o Saulo de Tarso. Então você vai perceber que a igreja é formada por diversas pessoas aqui, com características diferentes, questões raciais diferentes. E é uma igreja agora que tem espaço para todas as pessoas. Em outras palavras, a igreja de Antioquia tem uma liderança acolhedora, uma liderança que abraça as pessoas e está disponível para crescer para Cristo. Então, para pensar nisso, que a igreja é uma igreja acolhedora a partir da leitura da igreja de Antioquia. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico do segundo ponto, nós vamos apresentar o seguinte argumento: apartai para mim Barnabé e Saulo para uma obra específica. O autor da lição aborda também que na obra missionária nós precisamos contar com a direção do Espírito Santo. Não tem obra missionária sem a unção de Deus e sem a direção do Espírito Santo, tá? Antes de Paulo compreender ou empreender nas viagens missionárias, ele tinha, assim, que colocar o seu coração à disposição de Deus. Quando nós observamos o texto do pastor Ezequias Soares sobre o verdadeiro pentecostalismo, publicado pela editora CPAD, ele diz que a igreja precisa entender o propósito do discipulado e da grande comissão. Por que entender o propósito do discipulado e da grande comissão para o crescimento de cada cristão? Porque no viés pentecostal que nós defendemos que um crescimento sadio da igreja é também uma perspectiva que se desenrola a partir do discipulado. Então, o discipulado traz agora esse preparo para o novo cristão, para o novo convertido. Então, Paulo precisou passar por esse discipulado também. Então, não dá para excluir aí o processo do discipulado e na própria evangelização. A igreja de Antioquia, ela cresce, mas para lá são enviados, então, Barnabé e Saulo. E em oração, junto com a liderança da igreja, o Espírito Santo de Deus falou. Isso aqui é um processo de discipulado, uma busca pela graça de Deus. O livro de Atos demonstra, então, que essa igreja ela se expande na evangelização pela direção do Espírito Santo, na obra missionária, e Deus, então, orienta-os de forma muito específica. Quando você vai analisar a primeira viagem missionária, você vai descobrir que Barnabé e Paulo foram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Atos 13, 43 confirma isso. Eles passaram por onde? Seleucida da Síria, na ilha de Chipre, na costa da Ásia Menor, na Pisídia, na cidade de Ícono. Eles também passaram em Listra, passaram em Derbe, passaram também atravessando a Pisídia, chegando até o porto de Perge, onde navegaram de volta para Antioquia. Nesses lugares,
eles estabeleceram diversas igrejas. Então aqui você vai encontrar uma direção do Espírito Santo guiando os missionários. Toda obra missionária é guiada pelo dono da igreja, Jesus, e através do Espírito Santo há uma direção para essa grande comissão. Para fechar e para a gente caminhar para o fim da ministração de hoje, chegamos então no terceiro ponto. No terceiro ponto da lição, nós vamos abordar o seguinte argumento: o serviço de missões. Vamos entender isso à luz da palavra. Nesse terceiro e último ponto, é interessante você apresentar uma passagem bíblica, que é o fundamento para as viagens missionárias, que está em Atos capítulo 13, versículo 1. Vale a pena você observar quem são as pessoas escolhidas nesse propósito missionário também. Leia também o versículo 2. Caminhando, então, vamos para o nosso primeiro subtópico, que vai tratar sobre o início das missões cristãs. Conforme o pastor Wagner Gabi, o ministério da igreja dirigido ali em Antioquia é dirigido pela ação do Espírito Santo, e essa ação guia a igreja agora no propósito das missões. Warren V. Epstein apresenta em seu comentário bíblico que o Espírito Santo ele é aquele que impulsiona a igreja na missão, aproximando então essa igreja de Cristo no propósito missionário. Então, quando a igreja agora se envolve com missões, como a igreja de Antioquia, essa igreja agora passa a ser dirigida pelo próprio Cristo. Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé, tiveram experiências extraordinárias com Deus, ao ponto de alcançar até a maior cidade do mundo, que era Roma. Nós vamos perceber também dentro das Escrituras que de Jerusalém até Roma, nós encontramos todo o mundo antigo. E esse mundo antigo, ele é alcançado pela propagação do Evangelho. E Antioquia tem uma fundamentação muito séria nessa pregação do Evangelho. Atos 11:19 vai confirmar isso. Paulo se torna então um líder de missões, se coloca à disposição para ministrar aos gentios. Atos 9:15, Atos 21:17 ao 21, confirmando então esse ministério. Então, o que faz a diferença no ministério dos apóstolos, dos primeiros missionários, é exatamente a ação do Espírito Santo e a disposição deles para servir. E você encontra agora Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo se colocando à disposição para servir. E como nós precisamos de obreiros, de obreiras que se colocam também à disposição para servir a Deus no ministério das missões. E que você possa sentir esse chamado de Deus. O chamado para a missão é interessante. Nós somos chamados de forma geral para pregar o evangelho. Todos nós somos impulsionados a fazer missões. Mas existem pessoas que são impulsionadas de forma específica para ir a outros países, levar o evangelho. E quem sabe você também pode estar sendo separado para essa obra. Um detalhe, não precisa ter preparo para realizar missões, mas quem tem chamada precisa de preparo para realizar missões. Guarde isso e que Deus em Cristo possa te usar como instrumento na palavra dele. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender o roteiro das atividades, então, missionárias. Para o pastor Wagner Gabi, as viagens missionárias de Paulo e Barnabé são viagens, então, que traçam no Novo Testamento grandes histórias. O livro de Atos dos Apóstolos, então, demonstra um imenso amor pela tarefa da evangelização. Se você pegar o texto de Atos, você vai descobrir que a igreja se coloca à disposição para pregar o evangelho. A igreja primitiva, ela creu no poder de Deus e na demonstração da ação do Espírito Santo. Dwight Little Moody destaca que as escrituras não foram dadas a nós para aumentar o nosso conhecimento, mas foram dadas a nós para mudar as nossas vidas. E ao ler esse texto, nós precisamos entender que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. E essa doutrina dos apóstolos são exatamente os ensinamentos do Evangelho de Jesus. E os discípulos levam adiante esses ensinamentos. Nós podemos destacar aqui alguns princípios do crescimento da igreja de Antioquia. O primeiro deles é a fidelidade à palavra, Atos 2:42. Isso também serve para a igreja de Antioquia e não somente para Jerusalém.
O segundo deles é que aquela igreja adorava a Deus em espírito. Atos 2,47 vai confirmar isso. O terceiro deles é que aquela igreja acreditava em milagres. Atos 2,43 confirma isso. Aquela igreja também tinha a bênção do crescimento numérico. Atos 2,47 também vai confirmar isso. Se você pega o Novo Testamento e vai para Atos, você vai descobrir como a igreja cresceu. Não só a igreja de Antioquia, mas a igreja no geral. Atos 1,15 diz que 120 pessoas estavam reunidas em Jerusalém buscando a Deus. Atos 2,41, 3.000 pessoas se agregaram à igreja depois da primeira pregação. Atos 4,4, 5.000 pessoas aceitaram o evangelho a partir da mensagem de Cristo. Atos 5,14, uma multidão se agregou na igreja ao ponto de não dar mais para contar o número de pessoas. Atos 6,7, foi aumentado o número de discípulos e o diaconato da igreja estabelecido por causa do crescimento. Atos 9,31, a igreja sai da Judeia, se expande na Galileia, em Samaria, chega em Antioquia e se estabelece lá. Atos 16, versículo 5, as igrejas são estabelecidas em todo o mundo. Então, há um grande crescimento quando a igreja se coloca à disposição para pregar o evangelho. Para fechar a aula, o último subtópico, que é o terceiro, trata sobre a prestação de contas. Espera aí, pregar o evangelho também necessita de prestar contas? Claro que sim. Chegamos então no terceiro e último subtópico, onde o pastor Wagner Gabi destaca que o apóstolo Paulo sempre prestava conta das suas viagens missionárias. Dentro da palavra você vai perceber que ele sai de Atos capítulo 13, realiza suas viagens, mas ele sempre retorna para a igreja de Antioquia, demonstrando então os seus relatórios. Ele traz notícias para aqueles irmãos. Tanto ele como Barnabé também prestavam contas. Observe Atos capítulo 11, versículo 22. Atos 11, 24, você vê o próprio Barnabé prestando conta. Atos 11, 27 e 29, versículo 30 também, eles prestam conta das ofertas coletadas e o destino daquelas ofertas. Eles também destacam de forma muito clara a sua ação missionária como ação útil. O relacionamento de Paulo e Barnabé é muito interessante dentro da Bíblia também. E em suas empreitadas missionárias, há uma grande prestação de contas para a glória do Deus Pai. Então, analisar esse ministério bíblico é entender que de forma eficaz o Senhor atuou na vida desses apóstolos, desses servos e desses missionários e que ele também pode atuar no teu coração. Para finalizar a aula, o pastor Wagner Gabi destaca que a igreja cristã ela cumpre o seu propósito quando trabalha em missões. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa teu comentário aqui nesse vídeo. Ele me ajuda muito. Se você pode, se inscreve no canal no YouTube ou no Spotify. Está aqui os nossos endereços, onde você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais. No YouTube, @Janderson Nascimento. No Instagram, me acompanha lá também. Você vai conhecer o nosso Ministério Pastoral. Está aqui, Janderson Nascimento. Ou então Facilita EBD. Você pode nos acompanhar também no Spotify, Janderson Nascimento, ou até mesmo no próprio TikTok. Que Deus edifique a sua vida. Agora eu quero orar por você, mas lembrando também que toda segunda-feira eu estou por aqui ministrando aula para a tua edificação. Semana que vem já é Natal e eu desejo a você um Feliz Natal. Estamos nos preparando para o primeiro trimestre de 2024. É claro que se você desejar o meu material por assinatura, está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe você. Vamos então para o nosso momento de oração, pedindo a direção de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua direção, pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu oro agora por esse teu filho, por essa tua filha, que vai ministrar essa aula. Que o Senhor dê sabedoria na palavra para que eles possam explicar sobre esse grande crescimento da igreja de Antioquia. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua direção e a confirmação dos teus propósitos na vida dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje.
Como dica de leitura, eu quero apresentar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vale muito a pena você ter esse material. É da editora CPAD, você precisa ter esse texto também em mãos. Quero indicar também esse material que é sensacional, um comentário da editora ABU, do John Stott, sobre o livro de Atos dos Apóstolos até os confins da terra. Pensa num material sensacional para a tua edificação. Quero indicar também a Força Pentecostal em Missões da editora CPAD. Você encontra no site da editora CPAD. Vale muito a pena você que gosta de estudar aí sobre missões, já que hoje trabalhamos aí sobre o ministério de Paulo e a igreja de Antioquia. Quero indicar também o texto da editora Shed, Paulo Apóstolo da Graça, Vida, Cartas e Teologia, do F.F. Bruce. Material sensacional para a tua edificação em Cristo. Gente boa, eu te aguardo por aqui na próxima lição, já semana que vem, onde nós vamos estudar na segunda-feira, semana do Natal, sobre o propósito de missões. Desejo a você um Feliz Natal, um ano novo abençoado e que o Senhor possa te edificar, e conto contigo já na próxima lição em 2024 em Cristo Jesus aqui com a gente. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.